uma unicórnio. Pro unicórnio. Só que essa parte aqui incomoda, então a Pro vai recolher aqui, ó. Tudo bem, meus lindos? Quarto, hoje nós vamos estudar ciência com a Pro Unicórnio, tá? Lá no capítulo 3, na página 126. Acompanhem lá. Folha que me nutre. Alimentação da planta, fotossíntese e alimento. Aqui é um videozinho para vocês verem como funciona e do ladinho tem um link ali. Você sabe o que é fotossíntese? Após uma chuva, a água infiltra no solo e as raízes da planta absorvem essa água da terra, subindo até as folhas. O gás carbônico que está presente no ar é captado pelas plantas através das folhas. Então, todas as moléculas estão presentes na folha. Com a incidência da luz do sol, a reação da fotossíntese acontece, formando açúcar para o funcionamento da planta e gás oxigênio, que é liberado na atmosfera. Sendo assim, a reação da fotossíntese ocorre na planta a todo momento. Olha só, que legal, né? Então, vocês viram ali como que funciona a fotossíntese. Aí, como que as plantas produzem o seu próprio alimento? Elas são a base do alimentos dos outros seres vivos. Mesmo animais que só comem carne dependem delas, pois precisam comer animais que nutrem das plantas e de lá tiram alimentos. Observe a imagem, olha só, essa planta. Ela é o alimento de quem? Essa planta é o alimento do beija-flor e o beija-flor é o alimento do gavião. Então, um depende do outro, tá? Lá na página 128, olha lá. Você viu que as pequenas estruturas verdes nas folhas são responsáveis pela fotossíntese. Então, onde tem o verdinho nas plantas, elas são responsáveis pela fotossíntese. Elas são chamadas de cloroplasto. São estruturas que acumulam a clorofila e é uma substância muito importante para a fotossíntese. Vamos ver aqui como que ela funciona. Olha só, essa aqui é uma flor. Olha a cor dela, ela é bem roxa. Isso aqui é a fotossíntese da planta. Então, ela ajuda o quê? Nela você vai encontrar as cores da planta. Olha, essa aqui é uma bromélia. Olha ali, ó, ela é bem nítido o verde, bem nítido o vermelho. E a flor do lado, bem nítido a cor roxa. Tá? Olhem bem, prestem bem atenção aí. Na página 128 ainda tem ali uma atividade para vocês recortarem a imagem das plantas e apresentarem as cores diferentes que não são verdes, tá? Aí na B tem um outro exercício para vocês verificarem. Tudo lá na página 128 mesmo, tá? Que vocês vão responder. Aí na página 129, vocês vão ver lá quais as características que influenciam na alimentação das plantas. Que tem as plantas carnívoras que também fazem a fotossíntese e tem outras folhas, tem outras partes verdes, contudo capturam pequenos insetos. Lembra que tem aquela planta que a gente fala assim que ela come insetos, que é a planta carnívora? Olha só, é aqui, ó, onde ela fica, ela pega os insetos que sentam nela. Quando eles sentam, ela fecha a plantinha, que é uma forma dela se alimentar. Ela pode abrir e fechar. Ela é como uma armadilha para os insetos. E essa aqui é outra planta que ela gruda, olha só. Os insetos grudam na substância que ela produz. Os insetos grudam ali e se alimentam, a planta se alimenta deles. Que você olha assim, por quê? Porque os insetos, eles sugam os nutrientes da plantinha. A planta é doce, né? Tem florzinhas que são adocicadas e os insetos acabam sendo atraídos por elas. Aí lá na página 129 vocês vão ver o cacto. O cacto, ele é cheio de espinho e ele não consegue fazer a fotossíntese. Então, olha só, prestem bem atenção. Desses que a Pro mostrou, o cacto é o que não consegue fazer a fotossíntese. Por quê? Os cloroplastos dele ficam no caule e nele que se realiza a produção de alimentos.
Vocês já viram algum caule, algum cacto? A Pro tentou procurar um cacto, não conseguia achar para me trazer para vocês. Aí tem algumas plantas como a maracujaeiro, que é o maracujá, né? Que é o parreira também, que é de uva, o chuchu. Eles apresentam gavinhas. O que seriam gavinhas? É esses é como se fosse cachinhos, né, de cabelo, como se fosse enroladinho, olha só. Ele é todo cheio de, como se fosse cachos, ó. Tudo enroladinho, que eles grudam eles precisam de algum caule, algum pedaço, até galho de árvore, até no portão, em algum lugar eles grudam, porque daí eles vão grudando e vão crescendo e se desenvolvendo. Igual lá na casa da minha mãe, antes tinha pé de maracujá, né? Que é o maracujaeiro. Lá tinha, e daí tinha um galho, tinha um pedaço de madeira que minha mãe colocou do lado e o pé de maracujá foi andando. Ele foi, e ele tomou toda a frente da casa, assim, do fundo da casa, sabe? Porque ele vai desenvolvendo ali, vai criando flores e vai criando fruto. É um jeito dele se enrolar e de ter uma base para ele se desenvolver, tá? A outra estrutura lá na página 130, olha só, a função da folha. Olha, essa parte aqui é bem interessante, olha só. Aqui o caule da planta, né? Aqui é a folha, olha só. Esse limbo, limbo seria o quê? Essas nervuras que tem na flor, na folha, ó. Até se você pegar uma folha lá no jardim, no quintal da sua casa, você vê essas nervurinhas aqui, ó. É a região da folha que geralmente contém as nervuras, que seriam o quê? Pelos quais a seiva bruta e a seiva elaborada ocorrem, que é através dessas nervuras escurinhas aqui, ó, que a Pro tá mostrando, ó, tá? Se vocês pegarem uma folha, vocês vão achar bem certinho, igual está na imagem. Isso aí é o limbo, tá? E o pecíolo. Pecíolo é bem importante também. O pecíolo é a haste que sustenta a folha para prendê-la no caule, que seria aqui, ó. Só um minutinho. Ó, bem essa partinha aqui, ó. O pecíolo é a parte que sustenta do caule. O pecíolo fica entre o caule e a folha, tá? É essa parte que sustenta ela ali, ó, tá? E a bainha? A bainha é a parte alargada do pecíolo que prende a folha ao caule, olha só. A bainha é onde fica bem ali entre a folha e o caule. Então seria o quê? Pecíolo é onde ele liga o caule à folha e a bainha é onde ele fica bem grudadinho no caule aqui, ó. É a parte mais larga, tá? Aí, na página 130 ainda, tem a estrutura e a função da folha. Quem tiver um jardim, quem tiver umas plantas no quintal, pode ir lá olhar, chama o pai e a mãe para ir junto com vocês, para vocês verem como que funciona. E a terra é o nutriente de tudo isso aí, de todas as plantas. Por isso que nós precisamos de chuva, de água ali. Quando não chove tem que molhar as plantinhas, porque as plantinhas elas dependem, elas precisam da água. Aqui a ilustração vai mostrar o quê? Olha só, seiva bruta, aqui os minerais e a água, tudo embaixo na terra aqui, aonde a planta precisa. Olha só os nutrientes bem embaixo aqui, ó. As raízes ficam embaixo da terra. Do lado tem a seiva elaborada, aí tem aqui o gás carbônico, que é liberado, olha só o gás carbônico aqui na planta, e ali a luz do sol. Quanto mais luz também do sol, elas desenvolvem, tá? Por isso que as plantinhas também precisam de um pouco de sol. Tem planta que elas não gostam muito da luz do sol, mas ela precisa. E tem planta que você tem que deixar ela exposta, que ela se desenvolve também com a luz do sol, que a luz do sol é uma vitamina também, que é a vitamina D, tá? Ó, a absorção da água e de sais minerais pela raiz que compõe a seiva bruta. Olha como que funciona a seiva bruta. Ela vai em direção às folhas para promover toda a planta desse composto. Olha só, a absorção da luz. O gás carbônico pelas folhas para que possa ocorrer fotossíntese,
que produz alimento para a planta. O alimento vai em direção à raiz em forma de seiva elaborada para nutrir toda a planta. Ali tem um textinho dos dois lados, mas você olhando na imagem, ela deixa bem claro, bem nítido como que funciona, tá? A estrutura e a função das folhas e como que ela se desenvolve. Aí lá na página 131 tem os vasos das plantas. A seiva elaborada atravessa vasos que se encontram no externo do caule e a seiva bruta atravessa o vaso que fica no centro do caule. Olha aqui a seiva bruta, tá? Seiva elaborada e a seiva bruta. Olha como que funciona, onde ela fica bem nessa partinha de baixo da planta. Aqui na imagem ela está mostrando grande a imagem, né? Aonde fica. Mas na planta vocês verem que ela fica bem na parte de baixo das folhas. Tá? Então, quarto, até aí a Pro trabalhou com vocês. Agora nós vamos falar um pouco sobre a atividade AD, que lá na página 132, na página 133, vocês vão elaborar uma atividade para a Pro Unicórnio, tá? E vocês vão tirar foto dessa página e encaminhar para a Pro. Então lá tem folhas de alimentação, vocês vão circular os alimentos que são folhas e desenhar no espaço ao lado, lá no exercício 1, lá na página 132. Aí o exercício 2 é para vocês recortarem imagens de outras folhas que fazem parte da nossa alimentação, tá? Lá na página 132, vale 1 ponto de AD. E lá na página 133, é só vocês voltarem o texto ou voltarem a videoaula que a Pro explicou para vocês. Lá tem uma cruzadinha. Daí pergunta assim, somente esse exercício aqui, até a 133. A planta produz o seu alimento a partir da fotossíntese? Sim, é da fotossíntese. Então vocês vão completar a cruzadinha e vão responder certinho e encaminhar para a Pro, tá? Então, olha só, exercício da página 132, exercício da página 133. Vocês fazem, podem tirar foto da própria apostila aberta, tirar foto dos exercícios e encaminhar para a Pro, tá bom? Para a Pro Unicórnio. Então, um beijo, qualquer coisa chama a Pro no Skype, tudo bem? Tchau!